questões de português sempre são as duas últimas, questão 49 e questão 50. Dessa vez teve um texto, a gente vai deixar de ler esse texto agora, por quê? Porque a gente vai chegar aqui na alternativa, não, perdão, no enunciado da questão 49, e vai estar lá, a partir das escolhas linguísticas, esse já é o enunciado da questão, ok? A partir das escolhas linguísticas empregadas no texto e de suas demais características estruturais, pode-se afirmar que... Aí a gente vai saber responder isso aqui? Não vai. Infelizmente, não vai ter como a gente responder sem ler o texto. Então, nesse caso, essa é uma questão de interpretação e gênero textual. E mais coisas também, né? Mas, no geral, basicamente é isso aqui. Fechou? Então, infelizmente, a gente vai ter que voltar lá e ler o texto. Mas a gente consegue ler esse texto aqui de uma forma relativamente simples. E frisar no que é mais importante mesmo. Claro que agora é mais fácil, né? Passar da prova, eu já li esse texto várias vezes. Passar da prova é mais fácil eu chegar para você e falar, oh, foca nessa parte aqui, foca naquela parte ali. Lá no momento da prova você teria que ler basicamente o texto inteiro para entender o que as alternativas estavam citando e esse tipo de coisa, beleza? Então vamos lá. Leitura do texto. Aprender, aprender, aprender. Por Maria do Carmo Nóbrega, beleza? Capacitar e valorizar cada vez mais o profissional da contabilidade brasileiro. Esta sempre foi uma das maiores bandeiras desse líder nato, natural do Crato, Ceará, e filho da Dona Maria e do seu Antônio, o José Martônio Alves Coelho. Nessa entrevista especial para a RBC, então olha só, aqui a gente já pega isso aqui, entrevista. Nesta entrevista, ele já falou pra gente qual é o gênero textual, olha só que maravilha. Nesta entrevista especial para a RBC, em decorrência do Dia do Profissional da Contabilidade, o contador e ex-presidente do Conselho Federal fala um pouco da leitura desse novo profissional, tecnológico e multidisciplinar, e do futuro da profissão. O que a gente entendeu até aqui? Está falando do José Martônio Alves Coelho, filho da Dona Maria e do seu Antônio. Sempre foi uma das maiores bandeiras dele foi sempre capacitar e valorizar cada vez mais o profissional da contabilidade brasileira. E ele foi presidente do Conselho Federal de Contabilidade. E aqui ele vai dar uma entrevista para a RBC, que até aqui não foi dito do que se trata a RBC, mas logo abaixo a gente já vê, Revista Brasileira de Contabilidade. Então, é uma entrevista da Revista Brasileira de Contabilidade com o ex-presidente do CFC, José Martônio Alves Coelho. Perfeito? É uma entrevista. Isso aqui vai servir pra gente daqui a pouquinho. Perfeito? Então vamos lá. O que a revista falou primeiro? E aí depois aqui a resposta do Martônio. Então, vamos ver o que a revista disse. A emblemática frase, trabalhemos, pois bem unidos, tão convencidos de nosso triunfo, que desde já consideramos 25 de abril o Dia do Contabilista Brasileiro. Foi proferida em 25 de abril de 1926. Ou seja, essa é uma frase que já tem quase 100 anos, por isso ela é super truncada. A língua ela foi mudando, né? A citação continua a mesma, mas a língua foi mudando. A gente não fala mais dessa forma, mas até que dá para entender um pouquinho aqui que era alguém declamando que o dia 25 de abril se tornaria o dia do contador, certo? Então, por João Lira, foi, olha só, pelo patrono dos profissionais de contabilidade, João Lira. Então, foi João Lira quem declamou esta frase. A partir da sua ampla visão na esfera contábil, aponte um motivo para a comemoração da data neste ano de 2023 em grande estilo. Então aqui, ó, ampla visão de quem? Ampla visão do João Lira ou do entrevistado? Aqui vai ser do entrevistado, porque está pedindo para o entrevistado apontar um motivo para a comemoração da data, certo? E aí aqui, José Martoni vai responder. Considero que, por trás da data simbólica, olha só, essa frase aqui é importante. Daqui até aqui é importante. Considero que, por trás da data simbólica, não existe um motivo único para a comemoração, mas um conjunto de motivos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo uma opinião dele, certo? Considero que, isso é uma frase, é um verbo que introduz uma opinião. Eu considero isso, eu considero aquilo, é uma consideração minha, é uma opinião pessoal minha. Isso vai ser importante daqui a pouco, tá bom? Então, considero que é a primeira frase que ele fala, beleza? Eu considero que. Vamos lá, continuando, são incontáveis lutas, desafios e conquistas ao longo desses quase 100 anos.
Durante esse tempo, nossos vários antecessores, com suas dignas competências e compromissos, buscaram a valorização e o pleno desenvolvimento da profissão. Profissionais valorosos que não arredaram de sua missão de realizarem um trabalho de excelência a partir da união de seus pares, com absoluta responsabilidade ética. Tá falando lá do pessoal lá atrás. Lá atrás. Então, ó, tá falando aqui do passado. Beleza? Segundo parágrafo aqui, então. Desde a formação dos nossos primeiros guarda-livros, que tinham atribuições mais restritas e simplórias do que as que desempenhamos atualmente, foram muitas vitórias à custa de tantas dificuldades. De 1926 para cá, a ciência contábil tornou-se exigente quanto ao conhecimento teórico, aperfeiçoou suas práticas, modernizou seus procedimentos e normativos e adotou a tecnologia da informação como sua grande aliada. Então, isso aqui está falando da evolução, basicamente. Está falando no passado, mas de como o passado foi se tornando o presente. É uma evolução temporal ali, beleza? Basicamente é isso. E aqui, por último, com isso hoje temos muito a comemorar. Comemorar o fato de que a profissão contábil alcançou o seu justo e legítimo espaço na sociedade brasileira. Vamos comemorar isso. Comemorar o fato de que somos uma profissão indispensável, respeitada e forte, beirando a marca de 530 mil profissionais e 85 mil organizações, totalmente afinada e em sintonia com o que estabelece a nossa lei de regência, o decreto número 9.295 de 1946, que regulamenta a profissão e institui os conselhos de contabilidade. Comemorar o fato de que transcendemos as paredes dos escritórios a partir do momento que passamos a nos capacitar e a nos aprimorar ainda mais, desenvolvendo a nossa capacidade de atuar não só dentro da lógica dos números, mas de relacioná-los ao ambiente de negócios. Aqui já está falando basicamente do presente. Beleza? Da situação atual. É isso que está sendo dito. Então, feito isso, temos um entendimento um pouco mais geral sobre o texto. Talvez a gente precise voltar para eles, né? Para o texto, perdão, ao longo da nossa leitura aqui dos enunciados. Então vamos lá. Novamente, a partir das escolhas linguísticas empregadas no texto e de suas demais características estruturais, pode-se afirmar que vamos de baixo para cima, ok? Porque a gente já tem aqui o nosso gabarito antecipando, né? Já está aqui em itálico. Enfim. D. É possível, tá dando para ver, tá? É possível reconhecer que a construção do texto apresentado requer um planejamento prévio. Beleza, precisa de um planejamento prévio. Pô, o cara trouxe ali um monte de dado. Então, ó, de 1926 para cá, não sei o que, decreto, 530 mil profissionais, 85 mil organizações, o cara trouxe um monte de dado, ele precisou de um planejamento prévio, beleza? Planejamento prévio em que dados relevantes são considerados de acordo com a exigência do tema abordado. Pô, é um tema que exige mesmo um planejamento. Então, beleza, tudo bem, até aqui tudo bem. Aqui que vem o problema dessa alternativa. Diferentemente do que ocorreria caso o tema se referisse a uma área diferente do conhecimento. Pô, não. Isso aqui não é verdade. Essa não é a única área do conhecimento que precisa de um planejamento prévio para se conversar sobre um tema. Então, isso aqui está incorreto. Não é nosso gabarito. Porque a gente está buscando a correta. Pode se afirmar aqui. Alternativa C. A interação estabelecida entre entrevistado e entrevistador torna-se fundamental para que a aquisição e troca de conhecimentos de forma recíproca seja confirmada como estratégia persuasiva em tal tipo textual. Olha só, essa alternativa tem muitos erros, tá? Muitos erros. Mas a principal delas é isso aqui. Estratégia persuasiva. Cara, ninguém está tentando convencer você de nada naquele texto. Não tem nenhuma estratégia persuasiva empregada ali. São apenas fatos e constatações e considerações. Não tem nada de persuasão, tá bom? Então, mas, ó, troca de conhecimentos de forma recíproca. Isso aqui também basicamente não teve. Enfim, alternativa incorreta. Vamos lá. Alternativa B. Quanto à sua finalidade, observa-se a busca principalmente por experiências pessoais e subjetivas a partir da constatação de destaque em área do conhecimento explorada no contexto apresentado. Olha só, experiências pessoais e subjetivas. Em que momento o José Martônio falou da minha convivência, da minha experiência, do que aconteceu comigo? Hora nenhuma.
A única questão subjetiva é nessa primeira frase aqui. Fora isso, nada foi subjetivo. Então, esse principalmente por experiências pessoais subjetivas, isso já mata a alternativa B. Também está incorreta. Beleza? Então, por exclusão, a gente já tem que o nosso gabarito é a letra A. A exclusão do tipo. Perdão. A escolha do tipo de linguagem predominantemente empregada. Qual é o tipo de linguagem aqui? A norma culta. Norma culta. Desculpa. Vai dar certo. Norma culta. Beleza. Predominantemente empregada, possui associação diretamente relacionada às expectativas advindas do gênero textual que se apresenta caracterizado no texto. Beleza, qual é o gênero textual? Entrevista. Então, se você vai fazer uma entrevista para uma revista, você vai falar como você fala com seus amigos num bar, seus colegas ali sentado na copa almoçando, não. É um ambiente mais formal. Então, como você fala em um ambiente desse, você usa a norma culta. Então, perfeita, alternativa perfeita. Porque a escolha do tipo de linguagem possui associação diretamente relacionada às expectativas advindas do gênero textual que é a entrevista, que se apresenta caracterizado no texto. Então, gabarito A, beleza?